Me deixa eu te contar uma história e fazer uma aplicação para você de algo que eu vivi, que é muito importante através de uma lição que o Senhor me deu em aprendizado. Certa feita, eu, minha casa, fomos convidados a ir a uma outra casa de uma pessoa que estava caminhando conosco e pedia conselhos, orientações, mas passando por uma circunstância adversa. Então eu me lembro que num dia de culto, um dia de semana, eu saí da igreja junto com a minha família e nós fomos até a casa dessa pessoa para fazer uma visita. E eu me lembro que nós entramos dentro da casa, acessamos a casa, entramos pela sala. E eu lembro que ela foi entrando, abrindo, dizendo: entra, pastor, fica à vontade, tem liberdade. Até que entre a sala de estar e a sala de jantar, ela atravessa aquela parede, aquele portal, e eu me lembro que ela bate a mão no interruptor, acende uma luz, e no meio da mesa existiam algumas coisas que imediatamente ela apaga a luz. E naquela hora, o Espírito de Deus comunicou algo ao meu espírito, mas não como uma palavra de acusação, mas uma palavra de instrução. É claro que naquele momento ficou nítido para mim que ela tentou, de alguma forma, não permitir que eu pudesse enxergar alguma coisa. E eu não digo que existia alguma coisa mal, alguma coisa ilícita. Talvez o que existia ali era uma vergonha de uma desorganização, de algo que foi deixado, de algo que não deveria estar naquele lugar, mas por falta de cuidado acabou ficando naquele lugar. Talvez por ter esquecido disso e ter feito uma visita totalmente fora de hora, uma visita não marcada, não esperada. Talvez aquilo chamou atenção para algo que era tão organizado do lado da sala e tão desorganizado na sala de jantar. Talvez foram essas coisas que imediatamente aquela luz foi apagada. E sabe que o Senhor explica isso na sua palavra, e eu quero ler um texto com você que está no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 8, porque foi aqui que o Senhor me deu uma das instruções mais especiais da minha vida. Me deixa te ensinar isso. Lucas capítulo 8, verso de número 16, a Bíblia diz assim: ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Ora, o que Jesus está ensinando nessa parábola? Que luz, iluminação, não foi dada como ponte, como mecanismo de enfeite. Foi dado como objeto de revelação. Uma luz acesa, ela não faz parte de uma decoração de um ambiente. Uma luz acesa foi dada para trazer luz e revelação sobre aquele ambiente. E tem uma coisa tão fascinante. Todas as vezes que a luz é acesa, algo vai ser revelado. Se você se lembra de Jesus contando a parábola da mulher que perde a dracma, ao tentar encontrá-la, a primeira coisa que ela tem que fazer é trazer luz ao ambiente. Por quê? Porque a luz revelou uma sujeira que estava sobre a casa, a ponto dela varrer a casa para encontrar a dracma. A luz tem um propósito: revelar tudo aquilo que nós, talvez pela aparência, desejamos esconder. Já foi um ambiente muito escuro, com pouca iluminação. Talvez esse ambiente é provocado neste lugar com pouca iluminação para que você não perceba os detalhes de uma parede mal acabada, os detalhes de um teto não tão equilibrado, tão bem feito. Hoje a luz é usada em cenografia para esconder alguns detalhes, e não é diferente na minha e na tua vida. Talvez a gente tente camuflar algumas coisas que nós não queremos permitir que sejam vistas por Deus e pelas outras pessoas. O fato é que de Deus ninguém se esconde e nada pode ser oculto. Portanto, Deus conhece na luz e na escuridão. Mas Deus tem um propósito: Ele é luz e quer que nós também estejamos na luz, como na luz Ele está. E se Ele está na luz e Ele é a luz, todas as vezes que Ele entrar na minha vida, tenha certeza, Ele vai confrontar os cômodos escondidos da minha história. Ele vai trazer iluminação e revelação daquilo que talvez por aparência eu tento camuflar.
Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que você mergulhar em Deus, prepare-se, porque aquilo que parece tão bem guardado, tão bem mascarado, intenções, vontades, desejos, aquilo que você faz e acha que está totalmente normal, quando a luz de Deus entra, essas coisas começam a ser vasculhadas, começam a ser reveladas, e a gente começa a perceber se de verdade nós estamos em Cristo ou fora de Cristo. Por isso Deus é um Deus de confronto, como a luz confronta as trevas, porque Ele traz a clareza daquilo que na escuridão tentamos esconder. Então me deixa te ensinar, tudo que nasce na escuridão, cresce em escuridão, mas tudo que nasce em luz, cresce em revelação. Na minha casa, hoje em dia, eu tenho um vaso que ficava numa área exposta, com muita claridade, mas agora ele vive num corredor fechado, sem iluminação, apenas iluminação artificial. Se eu te tirar uma foto e te mostrar, você vai perceber que as folhas que nasceram na claridade são totalmente distintas das folhas que nasceram em luz artificial. Isso me mostra uma coisa, quem eu quero ser em Deus. Na artificialidade eu posso até produzir, mas os meus galhos serão mais frágeis, mais fracos, não tão brilhantes, não tão viçosos, quanto aqueles que foram produzidos na verdadeira luz. Eu desejo que Deus te leve para a verdadeira luz e que tudo aquilo que você produz seja mais vibrante, seja mais demonstrado, seja mais claro, seja mais visível, seja mais revelado, que revele Cristo em tudo que você fizer. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus.